forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast e aí quer construir. Hoje com o meu amigo Roberto Hakanic e está lá em São Paulo, né? Vamos fazer várias séries aqui de gravações com os amigos de outros estados para poder facilitar esse intercâmbio de comunicação e levar o conhecimento para você que nos assiste. E antes de mais nada, pedir para você, meu amigo e minha amiga, que está nos assistindo, se inscreve, não paga nada, é de graça, dá essa moral para a gente aí, o YouTube só reconhece caso você vá lá, dê o like, se inscreva. Então, não esquece o C, curte, comenta e compartilha. Grande Roberto Hakanic, engenheiro civil de São Paulo, ex-coordenador da Câmara de Civil. Se apresente para quem não te conhece, Roberto. Ô, Diego, tudo bem? Meu nome é Roberto Hakanic, né? Um prazer estar aqui com você nos episódios. Acompanho você faz tempo, né? Desde o começo, na verdade, nos seus episódios. Roberto Hakanic, como se apresentou, sou do estado de São Paulo, né? E atuo aqui como engenheiro civil, formado esse ano eu completo 30 anos de formado em engenharia civil. Atuo na área da docência do ensino superior em engenharia civil, né, professor em concreto armado, fundações e alvenaria estrutural, que é a minha especialidade. Tenho um escritório de engenharia que desenvolve projetos de estruturas de concreto em alvenaria estrutural e, né, um pouco mais recente, há 15 anos de fundações. Atuo bastante no Conselho Regional, no CREA, né? No sistema Confea-CREA. Cheguei até, o ano passado eu era coordenador da Câmara de Engenharia Civil, que é a maior Câmara do Estado, né? Do Estado de São Paulo, onde tive o prazer, né, de conhecer o Diego, não o ano passado, né, um tempo atrás, mas relacionado ao CREA São Paulo. Pô, foi uma satisfação. Quem ganhou foi eu, né? Com a amizade de um quilo desse. Não que você seja magrinho, viu? Eu tô falando do quilate da pessoa, do conhecimento do Roberto. Então, Roberto, vamos começar aqui levando aqui o conhecimento pro pessoal. Qual a importância de utilizar o modelo numérico na análise da estrutura do edifício alto? Então, Diego, essa questão, ela abrange vários assuntos, né, relacionados à engenharia. Eu acho que antes de qualquer situação, a gente tem que pensar em compatibilização das disciplinas. Então, vamos pensar assim, não só no edifício alto, né, como qualquer edificação, a gente tem que pensar que todas as disciplinas envolvidas, a hidráulica, a elétrica, a fundação, a estrutura, até mesmo o desenvolvimento da arquitetura, têm que ser compatibilizadas. E os modelos numéricos, né, eles fazem com que toda essa compatibilização melhore bastante. Então, existem modelos numéricos que desenvolvem questões associadas à hidráulica, à elétrica e à estrutura. A norma 6118, né, desde 2003, quando ela foi alterada em 2003, depois de um bom tempo sem ter alteração, ela exige, né, ela obriga você a utilizar de um modelo numérico para desenvolver os cálculos dos esforços de um prédio. Então, antigamente, lá, para quem é formado um pouco mais tempo, né, você aprende a fazer lá os diagramas de esforços solicitantes, por exemplo, um botão-infletor, normal, cortante, né? E você fazia isso na mão, por um processo isostático, peristático, né? E hoje a norma ela fala que ela é obrigatória desde 2003 que você usa um modelo, né? Esses modelos têm vários programas de computador que desenvolvem esses programas, mas a ideia é dizer que quando você utiliza esse programa, que você domine o programa, e não o programa domine você como engenheiro, né? Quer dizer, você tem que saber o que você está fazendo, conhecer o que você desenvolveu, conhecer como que você faz o desenvolvimento, o cálculo, né, dos esforços solicitantes e utilizar esses equipamentos como ferramenta. Então, eu costumo dizer que a importância do modelo numérico é fundamental para atender a normalização e muito melhor para você ter esforços mais refinados, né? O Roberto, muita gente se vê hoje, na realidade já tem um tempo já, é, edifícios, né, que você mal tem aço e é feito de alvenaria estrutural. Como é que você vê essa questão do desafio nesse tipo de sistema construtivo? A alvenaria estrutural, ela começou no Brasil, é um pouco mais recente essa tecnologia, né?
Mas a alvenaria estrutural, assim, um exemplo que eu uso bastante, a gente projeta bastante a alvenaria estrutural, principalmente na CDHU, né? Que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano Habitacional aqui do estado de São Paulo, é bem grande. Hoje eu tenho uma grande atuação lá, 90% da minha vida é na CDHU, né? Então, o que a gente faz lá na alvenaria estrutural é o seguinte, a gente aprende um segredo, né? Um segredo que, na verdade, teoricamente, né, lá atrás, na década de 70, de 60, de 70, quando começou a ter o advento da alvenaria estrutural no Brasil, né, é o seguinte, é a modulação. Então, quando você pensa em modulação, essa modulação de blocos, você tem que pensar no projeto de forma que você racionalize, que é a palavra mais utilizada, né, o seu projeto. O que é racionalizar? Cortar o menos possível. Então, a partir do momento que você faz com que o seu projeto seja racionalizado, que os blocos sejam todos modulados na horizontal e na vertical, e que você corte a menor quantidade possível, o projeto começa a ficar bom. Então, quer dizer, a economia, a segurança, a durabilidade das estruturas de alvenaria estrutural, ela é diretamente ligada a esse projeto racionalizado, né? Então, a importância maior que tem é essa. A partir do momento que você tem um bom desenvolvimento de um projeto, né, você consegue colher os frutos lá da frente, né, nos parâmetros de durabilidade, economia, de segurança, como se deve. Ô, Roberto, quando a gente pega um cliente grande, a gente sabe que vem toda a parte de estudo de solo, projeto estrutural, mas a gente tem que também trabalhar com a realidade do mercado, que são aqueles clientes menores que querem enxugar o máximo possível. Claro que a gente sabe, como engenheiro e você como projetista, você não vai calcular e nem dimensionar e nem especificar o tipo de fundação que não seja adequada para aquele tipo de solo. Como a gente pode trabalhar nesse sentido do mercado com esses clientes para poder pontuar para ele a ideal fundação para aquele tipo de construção? Ótima pergunta, Diego, porque é o seguinte, essa discussão ela vem se arrastando durante o tempo, né? Então, quer dizer, essa pergunta vem se arrastando durante o tempo e se você olhar na teoria, né, digamos na teoria, quando eu falo teoria, eu falo em normalização, você não consegue fazer um projeto de fundações sem ter uma investigação geotécnica. Você tem que ter pelo menos uma sondagem de percussão com SPT, no mínimo, né, para você conhecer o subsolo, né? Sei que isso é difícil, né? Você vai fazer uma edificação de pequeno porte, uma casa, por exemplo, uma residência de pequeno porte, a pessoa, vou gastar lá R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 para fazer uma sondagem, né? Não precisa, ele prefere gastar isso em outra coisa. Eu costumo dizer que a sondagem é uma cultura, né? A partir do momento que a pessoa percebe, né, ou o profissional também percebe, que ele consegue fazer com que esse valor que ele gasta numa investigação geotécnica é benefício, não vai ficar mais diluído dentro do projeto, dentro da execução, isso foi mais barato, começa a melhorar bastante. Se você pensar há 15 anos, há 20 anos, por exemplo, ninguém fazia investigação geotécnica, ninguém fazia sondagem, né? É difícil em obras de pequeno porte, você via só em obras de pequeno porte. Desse tempo para cá, aumentou bastante, né? Então tem muita gente, tem muita campanha, tem muita empresa que desenvolve essas investigações geotécnicas para o desenvolvimento do projeto. Então, eu acredito que um dia, né, todo mundo vai pensar, eu já sei, né, quem pensava que a maioria das obras o concreto ia ser usinado, né, ia comprar o concreto usinado. Todo mundo que queria virar na obra, né? E hoje todo mundo compra usinado, porque o valor é compatível. Então, eu acredito que você faz um dia, né, e está próximo esse dia, todo mundo vai pensar em fazer investigação para ter um bom desenvolvimento do projeto e durabilidade e essas questões. Enquanto isso não acontece, fica muito do sentimento do profissional, né? Então, o profissional ele fica naquele sentimento, no conhecimento que ele tem em função de uma experiência, e ele fala assim, bom, aqui acontece tal coisa, o vizinho fez assim, não vai ter problema, e faz aquela situação. Ou seja, nós estamos adotando uma situação, né? Você está fazendo um exame sem fazer o exame, né? Você está dando um diagnóstico sem fazer um exame. Eu costumo dizer que engenheiro não chuta, né? Engenheiro adota. Então, a gente adota uma solução. Essa solução, em geral, ela tem um custo maior, né? Ou ela pode ter problema de segurança. Então, quer dizer, se a conta e risco dentro de um fator de segurança e do porte da obra acontecer, mesmo desatendendo a norma,
né, a pessoa acaba fazendo. Isso um dia pode ser problema, como tem alguns problemas associados. Então, eu complicado, sei né? que é Isso aí. difícil, né? Mas eu acho que devia ser essa cultura de fazer uma investigação na sondagem, um dia ela vai acontecer em todos os lugares, né? Mas enquanto isso, a gente entende que tem essas pequenas obras que não têm condições financeiras de ser executado. Mas o profissional tem que ter ciência disso, né? O engenheiro tem que ter ciência e, culturalmente, a sociedade tem que ter ciência disso, né? Do que precisa fazer. Mas foi por isso que eu perdi uma vez uma obra grande de um É. shopping em Feira de Santana, na Bahia. O rapaz me contratou, né? O cara Aham. era CEO de uma multinacional aqui. Não vou dizer nome não para não ficar antiético. Aí eu Aham. me cheguei lá em Salvador, lembro como hoje. Cheguei em Salvador, ele me entregou um camaço de projeto. Isso de manhã, umas 9 da manhã. Bom, Diego, tá aqui. 2 horas você consegue me dar o orçamento? Oi? Como é que é? 2 horas você consegue me dar o orçamento, porque a gente vai precisar pegar recursos no banco e tal. Falei, cara, aqui você tá trabalhando com obra de milhões. Aí comecei a olhar, né? Projeto. O projeto não tinha nem projeto estrutural. Falei, você vai fazer fundação como? Você fez estudo de solo? Não tinha estudo de solo. Não tinha nada, nada, nada. Aham. Você não tinha uma subestação para um shopping. Eu falei, rapaz, aqui você tá um tiro no escuro. O engenheiro que chegar para você e te der um orçamento em cima do projeto que você me apresentou, tá louco. Aham. Então, como engenheiro, a gente é desafio constante, diariamente, só sabe quem vive. Exatamente. Imagine você chegar aí, um cara desse aí em São Paulo, a gente vê aí esses prédios ali na costa ali de Santos, tudo, né, descansando, e algumas das vezes tiveram até que usar macaco hidráulico para poder Voltar. retomar ou Aham. voltar, que não fique com risco de É. vir a colapsar. Ah, muito possivelmente naquela época ali que fizeram aquela construção não fez estudo, né? Os estudos não eram avançados, né, nos prédios de Santos, por exemplo. Hoje eu atuo bastante no litoral paulista, né? Desde Santos, Guarujá, São Sebastião, a CDHU tem muitas obras, né, na, na costa, né, na encosta. Então, quer dizer, o problema dos prédios de Santos é o preço para consertar uma ausência de investigação que foi feita há 40 anos é o preço do prédio, entendeu? Para você fazer um reforço de fundação, voltar o prédio para o prumo, né? Ele Uhum. torce em todas as direções, ele não é só em uma direção. E você fazer com que esse prédio volte para a sua posição original tem um custo hoje, que é a construção de um prédio novo. Pra você ter uma ideia, né? Então, quer dizer, se fosse investido lá atrás, se fosse diagnosticado, tivesse tecnologia, se a pessoa não deixasse de fazer numa situação tão importante investigações e estudos geotécnicos, talvez isso não teria acontecido hoje. Hoje, em São Sebastião, por exemplo, a gente não faz nada se não tiver. Não é só sondagem, não. A gente faz vários ensaios lá, né? Desalhamento axial, van teste, o que precisar a gente faz até ter certeza do subsolo, entendeu? Uhum. Ô, Roberto, Isso paga, né? Aham. Você como professor, vamos entrar aqui numa polêmica que a gente discutiu bastante na nossa Câmara de Civil, questão da EAD, né? Certo. Ensino EAD. A gente vê cada vez mais que os egressos, mesmo esses que são físicos, que estão estudando em loco, numa faculdade, numa universidade, estão saindo cada vez mais sem conhecimento. Como você falou numa resposta anterior, muitas das vezes hoje o vício da tecnologia está demais, né? Inteligência É, artificial, são aplicativos que calculam tudo para você e o cara esquece do básico, que é como funciona aquilo ali. Porque se de repente exatamente. você tem que questionar o aplicativo também. Creio eu que um Exatamente. cara que seja calculista tem que fazer isso. Como é que você vê a questão das vantagens e desvantagens da questão do EAD? Mais uma excelente pergunta, porque tem tudo a ver, né? A relação dos softwares, dos programas de computador com o ensino à distância tem tudo a ver com a engenharia. Então, por exemplo, né, um exemplo que eu gosto de usar bastante. Não adianta você usar, aqui eu uso um software bem conhecido no Brasil, um software de cálculo estrutural e de alvenaria estrutural, muito conhecido no Brasil, e não é porque ele tem um valor considerável, mas é um investimento. Por quê? Porque ele é uma ferramenta que me auxilia no projeto, entendeu? Ele não fala para mim o que ele quer
que eu faça. Eu que falo para ele o que eu quero que ele faça. Então, eu domino o software. Então, não o software me domina. Então, muita gente, principalmente o pessoal mais novo, que está adquirindo experiência, ele consegue desenvolver projetos, por exemplo, de um dia para o outro. Digamos que é impossível. Por quê? Porque ele acredita na solução do software, ele não faz o refinamento, ele não verifica os esforços, ele não conhece a teoria, né? Ele não conhece o embasamento. Mas a lei de Newton não muda, né? Não tem jeito. A lei de Newton está lá, você tem que conhecer, você tem que saber fazer os esforços. Você tem que ver o comportamento das estruturas associado aos elementos. E hoje a gente faz uma relação também da estrutura com uma interação numérica das fundações com o prédio, quer dizer, muito diferente do que foi o que eu aprendi lá atrás, que você provavelmente deve ter aprendido lá atrás na faculdade, né? Das estruturas um pouco Não, eu sou separadas. novo, sou recém-formado. Mas você deve ter aí. Não, perto de você. Não, Não, é mais ou menos a mesma idade. Eu tô brincando com você. Então, Diego, então é isso, né? Então a pessoa ela tem que usar isso como uma ferramenta de auxílio, né? Tem uma ferramenta de auxílio. Então, a partir do momento que ela usa isso de uma forma direta e acredita no que o software te dá, qualquer resposta é pedir para ter problema. O ensino à distância, né? O ensino à distância é uma modalidade de ensino. Então, quer dizer, a aula teoricamente é a mesma. Só que ao invés de estar presencial, o professor lá dando a aula na lousa, por exemplo, né, mais antigo, né? Ele está lá no computador com essa aula. Então, o problema é a capacidade do profissional de aprender. Quer dizer, teoricamente, você presencialmente, você aprende com o professor, aquele tete a tete, aquela palavra, aquela parte mais próxima, dá a impressão que o computador distancia da gente, né? Então é mais ou menos isso. Quando você faz um cálculo na mão, você está mais próximo de conhecer o que você está fazendo. E a partir do momento que você usa o software, você distancia desse cálculo na mão. Então essa distância entre os dois elementos, entre essa comparação, sobre essa analogia, que é o problema que a gente tem. O que vem acontecendo é o seguinte, cada vez mais o profissional está lá formando, né, se formando, pensando que as ferramentas tecnológicas, eu sou plenamente favorável que elas aconteçam, plenamente favorável que elas aconteçam, vai te ajudar, né? Agora, ajudar de uma forma que ela resolve todos os seus problemas e não parte dos seus problemas. Ele não usa isso como uma ferramenta. Então, o problema está aí. Enquanto isso não equacionar, a gente não vai resolver muita coisa. E conforme o tempo passa, o que vai acontecendo? Os profissionais que conhecem isso, que conhecem as estruturas de grande porte, por exemplo, que tem um desenvolvimento um pouquinho maior, eles vão acabando, né? Vão aposentando, vão terminando a vida, ou coisa do tipo, e não tem gente para suprir essas pessoas. Então, quer dizer, porque todo mundo acredita que um software vai funcionar e que vai resolver os seus problemas. Então, o problema é mais ou menos isso. Uma hora vai ter vai parar aí, né? Quer dizer, os grandes problemas. E o pessoal também usa o coeficiente de segurança lá em cima, pô. Quem vai gastar o dinheiro vai ser o proprietário, não vai ser. Então, vou jogar o coeficiente lá em cima, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada. Exatamente. Eu tenho um exemplo, né? Eu posso até usar números numa situação mais simples, né? Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo, né? Eu não gosto muito de fazer projeto no escritório, projeto de residência, né? Projeto de residência, eu vou usar um termo assim, até um pouco chulo, né? Mas assim, dá muito trabalho e pouco dinheiro. É mais ou menos isso. Você tem muito trabalho para fazer o projeto estrutural de uma residência, e você é pouco remunerado por esse trabalho se você pensar em mercado. É mais ou menos isso. Eu sei que é drástico, eu sei que é difícil falar isso publicamente, gravar isso, né, publicamente, mas essa é a realidade, né? Então, por exemplo, você tem um projeto de uma residência de alto padrão, por exemplo, vou colocar aí 500 metros quadrados, né? Então, a pessoa pergunta para você, quanto que custa um projeto estrutural de 500 metros quadrados? De 500 metros quadrados. Aí tem gente que faz por metro quadrado, né? Quer dizer, quando a gente não faz por metro quadrado, a gente tenta imaginar na dificuldade que você tem da edificação, né? Quanto que eu vou... Essas modernidades agora tudo com balanço, né? Faço, né? Que custo que eu vou ter por uma estrutura, entendeu? Por um projeto bem feito, né? De um padrão que a gente desenvolve, que a gente aprende dos anos. Então, por exemplo, um exemplo aproximado. Uma casa de 500 metros quadrados, vou cobrar 30 mil reais. Quando a pessoa pergunta para você quanto custa, aqui a gente já sabe que não vai fazer. Por quê? Porque ela vai no mercado, né? Porque ela vai no mercado e vai procurar qualquer pessoa. Quando ela fala faz, opa, ela nem pergunta quanto que é. Entendeu? E a gente não vai cobrar mais, nem a menos, é isso. É o valor que a gente acha justo para todo mundo. Beleza, a hora que acontece isso, Diego,
Custa 30 mil reais, por exemplo. Aí a pessoa fala, um arquiteto, por exemplo, que gerencia isso, né? Fala assim, ó, a pessoa conseguiu lá numa cidade com tal pessoa por R$ 1.500. Cara, não dá, né? E outra, eu demoro 90 dias para fazer. Aí eu falo assim, ela entrega amanhã. Ou seja, a pessoa vai entregar amanhã, vai cobrar R$ 1.500, vai lançar isso no software de qualquer jeito. O custo desse projeto que se paga dentro da obra, é um custo, né, que Um estudo é será diluído, né? minucioso, vai esconder os pilares, não vai ter vida Entendeu? aparente. E você não pensou naquilo, você fez qualquer coisa, e qualquer coisa serve. Então, quer dizer, é uma cultura de preço, de valor, achando que é caro fazer uma situação desse tipo, mas é a diferença de preço e valor, né? O Economizou valor é 28 mil, economizou 28 mil no projeto e gastou Exatamente. 150 de aço. Exatamente. E ele não vai perceber isso, né? É. E ele Achando que não vai está abafando. achando que está abafando. O Roberto, não está aqui na nossa pauta, mas como você tocou aí no assunto arquiteto, eu acho que assim, existe atribuição, o direito do profissional de fazer aquilo que ele achar que deve fazer, né? Que ele não pode tolher isso aí, Aham. mas também tem que ter a questão do bom senso da capacidade, né? Por exemplo, Exatamente. eu sou engenheiro civil, sei que eu não tenho a capacidade de fazer um desenho arquitetônico igual um arquiteto. Exatamente. Entende? Caso venha um cliente, eu vou indicar um arquiteto. Né? Exatamente. Eu acredito que o olhar do arquiteto é melhor do que o nosso engenheiro civil para essa modalidade. Só que a gente vê também na prática muito arquiteto trabalhando na parte estrutural. Aham. Qual o risco que você vê nisso? O risco, uma palavra direta, é grande. O risco de eu fazer um projeto arquitetônico da minha casa é grande de eu fazer coisa errada. Assim como o risco de um arquiteto fazer um projeto estrutural é grande também. Porque nós não somos especialistas naquilo. Eu costumo dizer também, né? Se eu tenho um problema, se eu estou com dor no coração, eu não vou no clínico geral, né? Eu não vou no oftalmologista, eu vou no cardiologista. Então é cada um na sua. A gente tem que aprender que cada um tem sua especialidade. Os especialistas que são valorizados, né? Os especialistas que são valorizados em todas as disciplinas. Então, por exemplo, é diferente, se a gente entrar no mérito de atribuição profissional, a gente não termina hoje, né? Mas eu posso até ter atribuição para fazer projeto arquitetônico. Beleza, mas eu não tenho essa formação e eu não consigo fazer nem da minha casa. Essa consciência o arquiteto também tem que ter. Então, os bons arquitetos, os bons engenheiros, e eu falo que são os bons mesmo, né? Eles têm essa consciência e eles não fazem isso. Eu vou lá, se eu quero fazer um projeto de arquitetura, eu vou contratar uma pessoa que é arquiteto que sabe fazer isso, né? E a mesma coisa, o arquiteto, ela vai lá e contratar alguém de estrutura, de fundações, de elétrica, de hidráulica, que sabe fazer os seus projetos. A partir do momento que você invade as outras profissões, né, as outras disciplinas, quer dizer, você faz tudo, quer dizer, você é um clínico geral, né? A partir do momento que você é um clínico geral, independente da atribuição, quer dizer, o produto final é um produto que é limitado. Então, a hora que a sociedade entende isso, às vezes é tarde, mas se ela entende antes, o produto final fica muito bom. Eu acredito que o pessoal da parte do sul do Brasil ele tem um pouco mais de consciência nesse sentido do que o pessoal aqui no Nordeste, que visa muito mais questão de economia. Não pensa no futuro, não vai lembrar que quem vai dormir ali debaixo do teto é a própria família, não está colocando em risco a sua família. E aí pensa no dinheiro só apenas, né? Aqui também tem isso, tá, Diego? Aqui não é assim também. Aqui, por exemplo, a gente pode dividir em grandes obras e pequenas obras. E mais para a capital e mais para o interior ou mais para as encostas, né? Por exemplo, se você tem essa diferença também. Então, se você tem uma pessoa que vai... É difícil você investir milhões num prédio e 50, 100 mil, por exemplo, numa residência e você ter o mesmo produto, né? Então, por exemplo, a CDHU, ela faz isso. Ela é social, né? Ela é uma parte social, mas ela faz um produto de qualidade. Mas porque ela é uma companhia. A gente entende também que as pessoas não conseguem desenvolver um produto de qualidade, né, em valores tão baixos como a companhia consegue, porque ela tem uma estrutura gigante, né? É enorme essa estrutura para fazer.
Entendeu? O- Então, é mais ou menos isso, né? Então, quer dizer, as estruturas de grande porte, as obras de grande porte, habitacionais e as de pequeno porte também tem uma grande diferença aqui. Essa diferença vai diminuindo com o tempo, mas ainda é grande. a diferença, assim, quais são as principais diferenças entre um modelo numérico e um modelo físico na análise da estrutura? O modelo físico, assim, por exemplo, o modelo numérico, a gente imagina o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu lanço lá pilar, viga, laje, comportamento, vento, eu faço as probabilidades de ocorrência de deslocamento dessas estruturas e eu dimensiono os elementos. Em concreto armado, por exemplo, ou avenida estrutural, por exemplo. E o modelo físico a hora que está pronto, a hora que você pode fazer um modelo reduzido, né? Pode construir uma parte reduzida e ensaia ele, né? Você faz ensaio e compara e faz uma comparação com esse modelo, um modelo que é numérico. Em fundações, por exemplo, o modelo que é um pouco mais fácil de entender por exemplo, você vai fazer uma estaca, uma fundação profunda e estaca hélice contínua, por exemplo. Então você vai lá, faz uma sondagem, consegue fazer isso com um ensaio com um ensaio com SPT, né, com ensaio à percussão, com SPT, você desenvolve todo o cálculo, usa um método de cálculo, por exemplo, Antunes Cabral, que é bem conhecido aí para a hélice contínua, e desenvolve a carga admissível de uma estaca. Então ela vai suportar lá, por exemplo, 80 toneladas para aquele solo, para aquele diâmetro, para aquelas armaduras. Beleza. Isso é o modelo numérico, eu estou supondo. Quando eu Uhum. executo essa estaca, eu vou lá e faço um ensaio de dinâmico ou estático, né, PDA ou PCE, né, os ensaios. E eu vejo o quanto que ela suportou. Na hora que eu faço esse ensaio físico nessa estaca, como uma estaca de reação, que é estático, ou um ensaio dinâmico, eu vou verificar se os parâmetros geotécnicos que eu usei foram bons e se o resultado final da carga admissível foram aqueles mesmos que eu projetei. Então, quer dizer, esses ensaios físicos, né, do elemento físico são importantes. Então, a diferença é essa. É comparar o nosso modelo numérico, que eu estou imaginando, que é estatístico, né, um modelo que é estatístico, com o físico que foi executado para a gente aprimorar os nossos parâmetros nas obras e nossos cálculos de todos os elementos. Ótimos esclarecimentos. Ô, Roberto, uma realidade também nossa, que já também não é de hoje, né? Questões de alvenarias, como a gente falou, estrutural. Também temos paredes de isopor hoje, né? É, concretadas. Teve até uma empresa aí de São Paulo que entrou em contato comigo para poder fazer um curso com eles aí, para poder aplicar aqui em Aracaju. Temos aquelas formas prontas que você já vem e só faz colocar a grade de aço da armação, que já é pré-montada, e Uhum. colocar e concretar. Como é que você vê que essa parte dessa alvenaria estrutural pode influenciar na parte arquitetônica, ou dar um conflito, ou dá para casar um com o outro? Então, Diego, como eu disse numa resposta anterior, né, quando você fala em coordenação modular, né, em alvenaria estrutural, por exemplo, a partir do momento que você consegue fazer um bom projeto com a modulação dos blocos racionalizados, né, sem cortar eles, está tudo bem. Então, isso é uma economia. Então, qualquer material alternativo que você utilize, né, por exemplo, se você usa concreto autodensável, uma parede de concreto com forma, você vai fazer uma forma para cada casa, para cada unidade. Então você não sai daquilo, né? Então você tem que reproduzir várias vezes. A partir do momento, ou se você vai usar, por exemplo, um drywall, né? Um tipo de parede que é modular, a partir do momento que o seu projeto ele também é modular e que você consegue desenvolver bons projetos de arquitetura na modulação que você tem dos novos elementos, o projeto começa a ficar bom e esses materiais começam a ficar bons também, né? Acontecia isso com os pré-moldados, né? Os pré-moldados eram muito limitados, né? A partir do momento que as pessoas começam a perceber que você tem formas de pré-moldados e que você tem certas limitações e desenvolve os projetos em função desses elementos que são pré-moldados, as obras começam a ficar boas. Então hoje você faz casa pré-moldada, por exemplo. O Roberto, é, em São Paulo, quais são os tipos de fundações assim, mais utilizados nesse tipo de obra de grande porte aí? No estado de São Paulo, se você falar na capital, né, no estado de São Paulo, na capital, a gente usa bastante fundações profundas, né? Hoje, com as estacas hélice contínua, né, monitorada, a gente usa bastante estaca hélice contínua, resolve muita coisa.
né? No litoral, é difícil usar estaca hélice contínua, a gente usa fundações profundas, né? Com estacas cravadas, estacas pré-moldadas de concreto, estacas tubular metálica, né? E no interior é mais ou menos igual na capital. Você tem solo com probabilidade grande de ser com predominância arenosa, né? Então também são fundações profundas, com estacas escavadas ou fundações profundas. E alguns elementos também, com cargas menores, né? A gente usa, apesar de solos um pouco flexíveis, a gente usa bastante também fundações em radier. O... Eu não sei se você aí. A gente falou sobre EAD, que é uma polêmica, e vou voltar aqui só para poder tocar aqui na ferida, para poder conscientizar quem tem universidade, que eu sei que é lucrador, né? Para quem Uhum. está disponibilizando esse tipo de curso. Mas como é que você vê aí? Eu não sei se você também já gravou videoaula para poder disponibilizar para universidades EAD, que você é profissional, né? Você tem que trabalhar. Então, Aham. você é professor, possivelmente pode ter sido, na época da pandemia, com certeza você deve ter feito EAD. Mas como é que você vê assim a questão dos desafios, né, encontrados no desenvolvimento dos cursos? Estou falando assim do curso, não do aluno em si. É, a modalidade à distância, né, é muito polêmica, né? Na verdade, a gente tem que aprender muito ainda com isso, né? Então, quer dizer, a partir do momento que você tem uma boa aula, mesmo na modalidade à distância, ou parte da aula, eu não vejo tanto problema. O problema é que a verdade é que isso ainda não acontece. Então, os cursos, eles são autorizados pelo Ministério da Educação, né? Eles são autorizados a fazer ensino à distância em 40% da sua matriz curricular, né? O pessoal chama de grade. Então, você pode fazer 40%. E depois teve o advento desses 40%, tem curso 100% EAD, que aí já é um pouco pior, digamos assim, bem pior, digamos assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso, porque você faz uma relação direta com o ensino com a formação profissional. É mais ou menos por aí. Mas, por exemplo, a minha experiência, quando aconteceu na pandemia, quando teve as modalidades à distância, né? Assíncrona ou não, remota ou não, eu não participei, eu já estava em cargo de direção e eu não estava diretamente em sala de aula, né? Eu já não estava em sala de aula diretamente naquele período da pandemia. Então, eu acabei não produzindo aulas em videoconferência. Mas as reuniões que eu faço, como essa, por exemplo, mais ou menos, a gente faz muita reunião, porque eu moro no interior de São Paulo, né? Aham. Então, com a capital, e converso com a capital todo dia. E a gente faz muitas reuniões e apresentações, né, de projetos, por exemplo, por computador, por vídeo, né? Então, quer Uhum. dizer, tem uma parte que é benéfica, né? Tem uma situação que é benéfica. Agora, a partir do momento que você tem a obrigação, né? Eu gosto também de usar muito essa palavra obrigação, de aprender com o que a gente está falando, né? A pessoa é obrigada a aprender o que você está falando, né? Dentro de qualquer modalidade de ensino, começa a melhorar bastante. Como as reuniões, né? A pessoa é obrigada a entender, a gente tem que conversar para desenvolver um projeto, as aulas também têm que ser obrigadas a entender, né? E o aluno tem que ser cobrado disso. A partir do momento que tem essa obrigação, nós somos seres humanos, né? Os seres humanos, quando obrigado, ele começa a, a participar mais e a procurar entender mais, porque ele precisa daquilo, ele tem que ter consciência daquilo, começa a melhorar bastante. Ô, Roberto, você respondeu aí, você falou, né? Respondeu não, você falou sobre um software mais utilizado. É, Não sei se é por conta de custo, tal. Mas assim, tem um em específico assim que você fala, pô, esse pessoal que tá, os egressos, né, que estão pensando aham. em trabalhar com cálculo estrutural. Tem um assim que você fala, pô, Diego, esse aqui é o software. É caro, mas é o top. Essa pergunta Fazendo, também, vamos fazer essa propaganda para ver se eles patrocinam a gente aqui, né? eu posso falar. Eu utilizo, na verdade, eu utilizo dois softwares bem conhecidos. Um é um software chamado Cipicad. O Cipicad é um software que é espanhol, mas está desde 94, mais ou menos 1994, no Brasil. É um software que tem um modelo numérico muito bom. Eu tenho uma licença dele faz muitos anos. E eu utilizo também o TQS. O TQS é mais conhecido no Brasil, né? Então, os cálculos de estrutura, eu utilizo o software TQS. Existe também no mercado vários outros softwares que fazem cálculo de estrutura de concreto, de alvenaria estrutural, fundações um pouco menos. Tem o Eberic, tem vários softwares, né? Aí eu costumo dizer o Esses aí seguinte: já se comunicam na parte do BIM
Esses que você falou? Não? Todos esses softwares eles exportam arquivos ESC, né, que são para BIM. Né? Certo. Você exporta os arquivos da PL, tanto recebe como envia, né? O TQS Certo. é muito bom para isso, né? Eu gosto bastante do TQS. Hoje, em estrutura de concreto armado, eu uso bastante o software que chama TQS. Agora, eu costumo dizer o seguinte, o melhor software que tem para você utilizar é aquele que você sabe mexer. É aquele Que que você domina, né? domina, é aquele que você sabe o que ele faz, porque ele é uma ferramenta. Então, se você pegar aí que acontece, os instrumentos que ele te dá, por exemplo, os auxílios que ele pode proporcionar entre um software e o outro, existem algumas diferenças. Por exemplo, modelos numéricos um pouco mais aprimorados, outros menos aprimorados, soluções de, por exemplo, blocos, soluções de ligação das estruturas com as fundações. Cada um tem seus modelos e você, desde que você conheça esses modelos e aplique de uma forma segura, econômica e duradoura, né, com durabilidade, o melhor software é aquele que você sabe mexer. Eu costumo dizer também, né, volto a dizer, né, a lei de Newton não mudou, nem vai mudar. Então a gente conhece o equilíbrio e esse equilíbrio está dentro de um modelo numérico que faz com que as estruturas permaneçam da forma estática, né, da forma que a gente quer, né, bem estabilizadas e de uma forma mais econômica possível, né? Porque a gente só fala em economia, a gente não faz ensaio por conta de economia. Então, se eu faço um bom projeto por um bom tempo, com qualidade e com economia, utilizando um software amplamente favorável, de forma que você tenha conhecimento do que você está fazendo, é o que a gente quer dos bons profissionais e dos bons produtos. Isso acontece ainda nas grandes obras, né? Essa é para o menino dos homens, cada né? dia Essa vai questão. crescendo mais. Justamente. O Roberto, peço só um segundinho aqui e agradecer aqui nossos patrocinadores. A Geobras, pensando em serviços geotécnicos, Geobras, 3D Engenharia, pensando em construir casa padrão, luxo, 3D Engenharia, Barbearia Marcelo, corte masculino, Barbearia Marcelo, Soedes Empreendimentos, empreendimentos públicos, Bergs Hidráulicas, pensando em serviços hidráulicos, Bergs Hidráulica, Suprimac, aluguel de equipamentos e máquinas, GL Construções, incorporação de imóveis, Friotec, serviços e aparelhos de ar-condicionado. Vá desculpando aí, Roberto, quem tem que agradecer aqui nossos patrocinadores. Agradeço demais aqui, são amigos, né, que fortalecem a gente aqui, que a gente sabe que é a dificuldade, né? Querendo ou não querendo, tudo isso aqui que tá vendo aqui é custo, né? Nada de graça. Agradeço demais a Geobras. Nosso operador aqui, agradecer aqui, André também. Tá em off aqui. Viu, Roberto? Vamos lá. Tá assim, a questão da altura. Tô falando aqui a grosso modo porque tem gente que é da nossa área, né, da engenharia, que assiste a gente. Também tem gente que são curiosos, que assistem aqui nosso podcast, porque tem a curiosidade da parte da engenharia. Também tem os alunos ainda que estão ainda no científico, que estão querendo também saber se vai para engenharia A, engenharia B, engenharia C. Então, isso aqui a gente está para elucidar esse pessoal. Como é que a altura de um edifício pode influenciar na escolha do sistema estrutural? A escolha do sistema estrutural do edifício alto é fundamental, né? É fundamental para um bom desempenho da estrutura. Né? Isso é bem, acho que é bem óbvio na cabeça de todo mundo, né? Mas você pensa assim, em alvenaria estrutural, não vou colocar uma limitação, mas existe prédio com 40 pavimentos em alvenaria estrutural. É grande, mas, por exemplo, a me surpreendeu. viabilidade... Aqui só faz até, eu acho que 8 pavimentos. Então, mas a viabilidade de fazer um prédio de 40 pavimentos na alvenaria estrutural é muito grande. Quer dizer, é mais uma questão, vou vencer 40 pavimentos com a alvenaria estrutural, independente do custo, né? Mas não é a solução mais indicada, né? Talvez uma estrutura com base em estrutura de concreto, você tem soluções mais viáveis, né? Economicamente e assim por diante. Mas, por exemplo, em alvenaria estrutural, o prédio mais alto que eu já projetei foi de 15 pavimentos, entendeu? De alvenaria estrutural. E assim, a dificuldade é muito grande com 15 pavimentos em alvenaria estrutural. Agora, se você pega a estrutura de concreto armado, você consegue um pouquinho maior, né? Então, eu tenho duas edificações, na verdade, né, uma do lado da outra, que tem 32 pavimentos. Então, quer dizer, eu nem me aventuro, né, em fazer isso com a alvenaria estrutural. Eu sei que com
com estrutura de concreto armado, a solução seria melhor para todo o desempenho. Agora, quando você fala mais alto que isso, né, por exemplo, as torres que são grandes pelo mundo afora, né, com, sei lá, com 100 pavimentos, com 200 pavimentos, aí você não consegue nem com estrutura de concreto armado, né? Você vai conseguir fazer isso com estruturas metálicas e assim por diante. Então, quer dizer, esse estudo, né, e quanto mais alto esse prédio é, mais esbelto ele pode ser, né? E quanto mais esbelto, acho que a melhor definição que tem o prédio é, em qualquer direção, as dificuldades em utilizar elementos que são padronizados ou modulados é maior. Mas o estudo tem que ser feito, né? Tem um candidato aí na capital de São Paulo que, eu não vou falar o nome para não dar também propaganda gratuita, né? Ele não faz, então também não vou fazer, apesar que eu sou minúsculo perto dele nessa parte de rede social. E ele falou que se ele vencer, ele vai construir um arranha-céu de 1 quilômetro de altura, certo? E daí ele falou que mesmo se ele não vencer, ele vai buscar sócios para poder construir esse tipo de estrutura. Um tipo de estrutura desse tipo que vai ser, caso venha a ser concretizado, o maior edifício do mundo, para poder atrair turista mais ainda para São Paulo. Qual tipo de estrutura seria utilizada num arranha-céu desse? Eu tive, há 2 meses, eu estive no Chile, né? E eu fui lá no Costaneira, é um prédio bem alto, 300 metros de altura. É o prédio mais alto que eu já subi. E ele é imponente na cidade. Você imagina um prédio com 1.000 metros. A imponência dele no projeto. Eu nem falo de estrutura, eu falo assim, a cidade de São Paulo comporta um prédio dessa altura, ela tem infraestrutura, ela tem energia, ela tem saneamento, ela tem transporte, ela tem o arredor de onde vai ser construído, consegue suportar esse prédio. Eu nem falo na questão estrutural, porque a questão estrutural é relativamente, não é que é fácil, você tem solução para isso. É o mais fácil nesse sentido, né? É o mais fácil nesse sentido, mas envolve muita gente, envolve muitos profissionais ao entorno para você dar uma solução dessa. Então a pessoa, quando a pessoa fala, vou fazer um prédio de 1 quilômetro para ser o maior do mundo, é um marketing em função de uma estrutura que vai ser imponente de uma cidade, mas sem pensar nas consequências. Né? Sem pensar na consequência. Não estou falando nem A, nem B, nem defendendo, nem criticando o político, né? O candidato. Mas é isso. Não tá na nossa pauta aqui, mas eu lembrei, eu falei, pô, né? isso é um negócio que é uma puta de uma engenharia, né? Na engenharia tem que pensar muito antes de propor uma solução dessa. Porque a estrutura como você mesmo adiantou, né? Quer dizer, é o mais fácil entre todos. Porque você pode fazer começar com estrutura de concreto armado, deixa ele bem rígido até o 20º pavimento, até o 40º pavimento, depois continua metálico, você faz um monte de coisa, né? Você tem software, você tem gente capacitada de fazer isso no Brasil, a área é grande, né? Mas é mais a implantação dele, você certamente vai precisar fazer estrutura metálica nesse prédio, né? Quanto mais alto, mais estrutura metálica você vai usar. O sistema, né, de estabilidade depende disso, né? Mas é isso, né? A ideia como engenharia é mais a implantação dele do que a própria estrutura, que seria teoricamente o de menos, né? Quais são os parâmetros que você leva assim mais considerado para um modelo numérico para poder simular um comportamento num cálculo do edifício? Os modelos numéricos, o software ajuda bastante nisso, né? Por exemplo, vamos pensar em vento. Então você tem norma de vento que tem aplicação de vento, depende da região que você está. Então, se você tem um domínio, né, de quanto que você quer que a influência do vento tenha dentro do seu modelo, com força de arrasto, com estabilidade, com todos os parâmetros associados ao vento, e esse modelo numérico te dá um auxílio de forma que você consiga editar esses parâmetros, você fazer o seu modelo da forma que você quer, né, como ferramenta de auxílio, tá beleza, é o que a gente procura. Então, os softwares, uma das diferenças que eu falei sobre o software, né, que alguns softwares te dão mais condições de controlar esses parâmetros a partir que seu modelo numérico fique bom. Então, por exemplo, você não pode pegar um parâmetro de vento de, sei lá, 45 metros por segundo, que é alto, né, e considerar esse carregamento
diretamente numa edificação sem fazer combinações das solicitações, das ações. Entendeu? Então, esse modelo tem várias combinações das possibilidades de carregamento, que aí o engenheiro tem que conhecer e dominar o software para que você tenha um bom resultado. Tem até túnel de vento, por exemplo. Eu entrei no vento, né? Mas existe até situações que você faz por condições de túnel de vento, de simulações de vento em situações de edifícios muito altos, por exemplo, no software como o TQS, por exemplo. Roberto, você sabe fazer assim para a gente um parâmetro aqui, para a gente esclarecer, na realidade, como eu falei aqui anteriormente, a gente está esclarecendo várias coisas aqui, são perguntas parecendo que eu sou um leigo perguntando para um profissional, mas vamos fazer as perguntas aqui para quem está assistindo, né? O programa não é nem para mim nem para você, o programa é para quem nos assiste. Com o uso dos blocos de concreto, né, se diferencia na questão dos tijolos numa alvenaria estrutural? Não vou dizer que é uma confusão, né? Mas essa diferença ela é muito grande, né? Por conta de resistência. Então você pensa assim: se você tem uma estrutura de pórtico, pilar, viga, laje, as paredes elas são paredes de vedação. É uma parede. Quer dizer, você pode tirar aquela parede de lá. Então, se você tem estrutura de viga, pilar, laje, se você precisar tirar a parede, você pode remover aquela parede. A alvenaria estrutural, os elementos de vedação, eles são autoportantes, né? Então, eles são as vigas, eles são os pilares dentro daquela parede. Então, você não pode remover aquelas paredes. Então, a diferença é muito grande, né? Mesmo, por exemplo, você pega a norma de bloco, né, a 136, ela fala sobre blocos estruturais, e seja ele de concreto ou cerâmico, que você tem características, né? Tem resistência, tem dimensões, tem várias características para você desenvolver o projeto de elementos autoportantes. Quer dizer, os blocos são estruturais. A partir do momento que você usa um bloco que é de vedação, que tem uma resistência muito menor, como elemento de alvenaria estrutural, não vai dar certo. Primeiro que você não está obedecendo a norma, né, que está lá para ser seguida, e aquele elemento tem uma fragilidade muito grande nas questões de resistência. Ou seja, o risco de um acidente é muito grande. Então, a diferença, se você olhar para os dois, né, às vezes a pessoa até não sabe diferenciar um do outro, mas a diferença em critério de resistência é muito grande. Roberto, aqui em Aracaju, em obras de médio porte, até a grande porte, devido ao solo daqui, se utiliza bastante sapata direta, Uhum. certo? Utilizamos bastante aqui sapata direta. Como é que você vê essa questão da escolha correta, né? Porque às vezes o solo permite que seja utilizada uma sapata direta, mas por questão de segurança, aquele quesinho a mais, o cara me mete uma estaca. Uhum. Como é que você faz essa correlação aí de questão de segurança, questão de viabilidade, que a gente sabe que vai ser útil para aquele tipo de estrutura, uma sapata direta que custa bem 40% menos? Depende muito do estudo geotécnico, né? Isso, quanto maior, você pega, por exemplo, em Aracaju, você vai fazer um prédio de grande porte, você vai fazer mais estudos geotécnicos. Mas vamos pensar assim, se você está na encosta, se você está na orla, digamos assim, provavelmente você tem um aterro, né, arenoso, com predominância arenosa, com uma camada lá, vamos colocar 10, 15 metros, sobre uma argila orgânica, sobre um solo muito mole com água, né? Você está à beira-mar, é assim? Então, se você medir a resistência, você vai lá e ver qual a capacidade de carga que você tem, qual a tensão admissível que você tem nesse aterro, ela é alta. Então, você consegue boas propriedades enquanto ela é alta. Enquanto todo esse maciço que está sobre uma argila orgânica, que está lá embaixo, né? Cheio d'água, é muito mole isso, né? Ela está lá parada, né, nesse aterro, não tem problema em você fazer uma fundação direta. Mas a partir do momento que você tem um efeito físico, né, você deve conhecer, mas chama adensamento, é como se você coloca um pedaço uma pedra num copo d'água. Enquanto a pedra fica parada no copo d'água, tá tudo bem, né? Ela tá parada, você tá lá, ela tá. A partir do momento que você aperta muito ela e essa água começa a expulsar por cima e ela começa a adensar e essa água começa a sair, você pode ter problema de recalque. Agora, se você tem isso numa área muito grande, é uma residência, por exemplo, e toda ela tem um recalque, às vezes não acontece nada.
Mas se acontece isso com uma carga muito grande num prédio, esse recalque pode ser considerável, como aconteceu em Santos, por exemplo. Uhum. Então, quer dizer, a diferença da fundação direta, né? A diferença da fundação direta é mais ou menos isso, né? Se você pensar em tensão admissível, você tem tensão admissível suficiente para fazer uma sapata isolada, uma sapata corrida, um radier, sem problema nenhum. Mas a partir do momento que você pensa em adensamento por carregamento, começa a complicar um pouco, né? Sabendo disso, né? Assim, os colegas, né, profissionais, o que acontece? Ele vai lá e faz um ensaio onde tem uma camada que é por exemplo, de aterro, ele calcula o SPT lá, o SPT deu alta, eu consigo aí, sei lá, 200 quilos por centímetro quadrado. Ele consegue, tudo bem, mas ele não tem assim adensamento, né? Então, quer A dizer, não gente é que é aqui, um perigo, né? Depende muito de carga esse adensamento e depende muito do tempo isso. aqui, O a gente profissional aqui na tendo cidade ciência vizinha, Roberto, só pode lhe fazer. atrapalhando aqui para poder, senão eu vou fugir essa pergunta aqui, eu vou acabar esquecendo de fazer. Aham. Aqui em Maceió, tivemos aquele problema conhecido da Braskem, né? Você faz o Aham. estudo do solo, beleza, só que você faz até X metros de Certo. profundidade. E a Braskem saiu escavando tudo ali por Aham. debaixo daquele bairro. E, querendo ou não querendo, você tem que ter esse cálculo, porque, como você falou, né? O recalque aí, ele vai se Então, acomodar, aquele solo. Aham. Como é que o projetista consegue dimensionar esse recalque que vai estar lá embaixo, que eu não sei nem quantos metros tem, da questão da extração dos minérios? A gente faz isso, né? Então, por exemplo, se você consegue um estudo de adensamento, você depende de ensaio. Você tem que fazer sondagem e percussão, você tem que fazer sondagem rotativa, você tem que fazer sondagem mista, que é rotativa mais a percussão, você tem que fazer ensaio de pressão neutra, você tem que fazer vários ensaios. A partir do momento que você tem parâmetros geotécnicos para desenvolver o seu modelo, que também é numérico, você consegue fazer uma estimativa com o tempo de quanto que esse aterro ele vai adensar devido a um determinado carregamento, que pode ser o carregamento do próprio aterro. Então, isso é geotecnicamente calculável. Poucas pessoas conseguem fazer isso, sabem fazer isso de forma direta, mas isso não tem jeito, depende diretamente de ensaios geotécnicos para você desenvolver toda essa situação, né? Então, quando a pessoa não tem não faz muito esses ensaios, ou mesmo não sabe fazer o desenvolvimento, fica na experiência de um e de outro, né? E isso acontece também em grandes obras, né? Tanto é que tem acidente. Tanto é que aconteceu em Santos e deve acontecer também em Aracaju. Ah, com certeza. Com certeza. É o mal do brasileiro, né? Querer economizar. E Mas pra você ter uma aí ideia, o na sofrimento vem depois. a CDHU, por exemplo, na CDHU, o que a gente faz hoje? Hoje, o que a gente faz na CDHU? A gente faz um mínimo, é uma sondagem à percussão, né, a percussão, e uma sondagem rotativa, no mínimo. Ou seja, a gente passa esse aterro, ela passa a argila orgânica, que às vezes tem 40 metros, chega lá a 60, 70 metros, e ainda faz um ensaio lá na rocha, né? Que está lá embaixo ainda. Então, quer dizer, você faz um estudo de 60, 70 metros para fazer uma edificação de pequeno porte, de 2, 3, 4, 5, né? 7 pavimentos lá em cima. Quer dizer, você tem uma Uhum. fundação muito profunda por conta dos adensamentos. Por quê? Porque a gente sabe que nunca nós vamos ter problema em relação a isso. E se você pega uma construção vizinha numa casa, pode ser uma casa com 2 pavimentos, de um padrão um pouco maior, e a pessoa vai lá e faz uma sapata corrida. Entendeu? E agora, quer dizer, quanto que tempo aquilo dura por conta de um adensamento, na verdade, a pessoa não vai saber, né? A gente só vai saber com o tempo. Entendi. Roberto, agradeço assim de coração. Ficou muita pergunta aberta. Hã? E já deixo o convite aqui para um retorno, para a gente até explorar um pouco também do seu conhecimento no sistema CREA, Hã? né? Se quiser ir mais, Porque o, o CREA São Paulo, ele é um Confea dentro do CREA, né? Tipo, comparar a quantidade de profissional que tem no CREA São Paulo, acredito eu que seja 40%, eu acho, do Brasil. Mais ou menos isso aí, né? Em termos de proporção de profissionais dentro do sistema. Aham. Então, assim, é desafiador, imagino. Como foi desafiador você comandar, eu fui coordenador aqui da Câmara de Civil por 3 vezes, só que nossa Câmara tem 20, né? E aí na Câmara de São Paulo tem quantas? Tem 100. 100. Ah, então, assim, Câmara, é um. Rio só, né?
É. Só Então, assim. assim, eu imagino, sim, né? Porque são várias cabeças pensantes, né? São todos profissionais de referência. Então, deve ser um desafio muito grande. Então, vamos explorar essa parte sua aí e marcar uma segunda rodada. Eu sei que você vai ter compromisso daqui a pouquinho. E vou fazer aqui a última pergunta e depois eu peço para você a gente fazer uma consideração final, tá ok? É, vamos lá. Falou bastante sobre essa questão de softwares, né? De engenharia à distância. Você hoje, como professor, qual é a sua visão hoje do egresso que está saindo para o mercado? O que é que não está aqui na nossa pauta, mas sua visão como, não como profissional, e sim como professor. Como é que você está vendo essa questão dos egressos aí? É assim, Diego, eu vou te responder essa pergunta, me atualizar de uma forma mais geral. Como de uma forma mais geral, né? Não me esquivando da pergunta, não é isso. Mas, assim, eu sou entusiasta da engenharia, sempre vivi em engenharia civil, sempre gostei. Você vai perceber em todas as falas que, quando eu começo a falar, não paro. Eu falo isso com muito, né? É um prazer estar aqui hoje, por exemplo. Uhum. É sempre prazeroso fazer isso, né? Então, quer dizer, e eu sei também que tem vantagens e desvantagens, né? Como tem vantagem e desvantagem? Você tem um CREA grande em São Paulo, você tem vantagem e desvantagem de fazer um projeto grande, um projeto pequeno, você tem vantagens e desvantagens. Então, a gente precisa de profissional, né? A gente precisa de profissional, não vou especificar aqui no caso, na engenharia civil, né? Que é onde a gente está aí Aham. na cadeira acadêmica, né? Mas, por exemplo, a gente precisa de profissionais. O perfil profissional, ele também, ele não é uma coisa homogênea, né? Então, por exemplo, você pega as escolas que hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, principalmente as públicas, né? Ainda tem uma formação bem tradicionalista, né? Então, essa formação tradicionalista ela faz com que os profissionais saiam com uma formação tradicional, digamos assim. Ou seja, você trabalha numa escola como a USP, por exemplo, como a Unesp, como a Unicamp, não tem nada na modalidade à distância, não tem nada. Mesmo podendo fazer, eles não fazem, ainda, Aham. ainda. E teoricamente, as escolas que não são públicas, eles desenvolvem quanto mais, né, utilizam quanto mais a modalidade de distância para quê? Para fazer com que o profissional ele consiga atingir um objetivo, né, um salto na sua qualidade de vida, né? Ele quer ser um engenheiro, entendeu? Então, quer dizer, existe vantagem e desvantagem. Então, se você forma uma faculdade pública, você, infelizmente, né, hoje você é uma pessoa com poder aquisitivo, que tem carro próprio, que conhece o mundo, que tem tecnologia à sua mão e você conseguiu entrar na USP, por exemplo. E a pessoa que fez uma escola que é paga, que é modalidade à distância, é uma pessoa que trabalha, acorda cedo, 4 horas da manhã, e tem pouco tempo para evoluir, mas o salto dele é muito grande. Então a gente não Uhum. pode deixar de considerar que essa pessoa que não tem condição nenhuma, né, de se formar, de se tornar um engenheiro civil, ele tem um salto muito grande, mesmo formando na modalidade à distância, mesmo formando. Mas também é claro que ele não é que deixa de desejar, ele tem uma limitação aos seus conhecimentos. Essa limitação aos seus conhecimentos, desde que o profissional saiba, né, tenha conhecimento do que ele não sabe e contrata, né, o arquiteto, o Uhum. engenheiro civil, o de hidráulica, e contrata as pessoas que são especialistas naquilo, beleza, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que ele não pode, né? O que não pode, isso eu defendo com unhas e dentes, é atuar de uma forma que a pessoa não sabe o que ela está fazendo, né? Ou acreditando no que um software está fazendo, entendeu? Então, quer Uhum. dizer, essa questão para você aparar todas essas arestas e resolver isso, nós estamos longe de resolver. Mas Tá. não existe extremidades para isso, mas isso vai acontecer. Por quê? Porque, teoricamente, a pessoa com formação, com formação que tem aquela, não é capacidade, né? Ela tem habilidade e competência, a melhor palavra que tem, né? Habilidade, Uhum. competência e atitude na sua formação, cada dia é menor. E esses profissionais vão acabando e uma hora vai precisar. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. A gente não vai ter só profissionais que usam de ferramentas tecnológicas, só tecnológicas, para desenvolver, para que o país ande, né? Para que o mundo ande. Então é muito complexo e isso é uma discussão que a gente vai ter dentro do Conselho durante muito tempo,
O que a gente tem que fazer é pedacinho por pedacinho, né, parte a parte, ação por ação, que a conscientização do profissional e da sociedade, das escolas e dos governos, né, eles tenham conhecimento desse panorama e comece da probabilidade de ter dos prognósticos dos egressos sejam bons, entendeu? Tá. Então, acho que é bem por aí a linha de raciocínio, pelo menos eu penso assim. Maravilha, foi assim uma satisfação ter você aqui no nosso programa. Você é um amigo particular que eu gosto muito, admiro como profissional, como conselheiro que você é aí em São Paulo. Já deixo o convite para um retorno aqui para a gente discutir outras coisas aqui, além dessa parte que você, da parte de professor, vamos falar sobre essa parte profissional, conselho de engenharia, que a gente tem que atrair, né? Os egressos, que nosso conselho é muito velho, né? Você olha nos eventos que a gente vai se encontrar no SOEA, 80% é cabeça branca, que não seja ruim, mas a gente precisa ter uma renovação, né? A gente tem que atrair os jovens para dentro do conselho. É isso aí. Roberto, eu sempre deixo aqui um convite, eu sempre deixo aqui uma pergunta para os nossos entrevistados, do que ele espera do futuro. Então, o que Roberto espera do futuro? O futuro, eu espero que os senhores engenheiros de cabeça branca, de barba branca, conversem com os alunos egressos, independente da sua formação. E o mesmo aconteça com o egresso que tem a formação recente, com os profissionais de respeito. Se você tem esse respeito e você tem esse amor pela engenharia, amor mesmo pela engenharia, e isso chega no equilíbrio, como o equilíbrio das nossas estruturas, é o que eu espero da engenharia. Se isso acontecer, né, dentro dos nossos panoramas, digamos que eu estarei muito feliz em relação à nossa profissão e à questão ao ser humano associado a nessa profissão. Bom, muito obrigado, Roberto. Satisfação imensa aqui ter você como meu convidado aqui. Várias tentativas, né? É que a gente sabe aqui em off aqui. Eu e o Roberto, a gente tentou fazer essa reunião aqui, essa gravação aqui umas 3 ou 4 vezes. E sempre teve um problema, um erro técnico, alguma coisa, a internet não ajudava, o aplicativo não ajudava. É o ônus do bônus, né? É isso aí. A questão da internet, ela veio para ajudar, mas muitas das vezes também ela dificulta a gente, né? Mas graças a Deus deu certo dessa vez. Fico agradecido pela aula que foi explanada aqui pra gente, para quem está assistindo a gente. Quiser fazer alguma consideração final, Roberto, fica à vontade. Agradeço o convite aí, fica tranquilo quanto às condições tecnológicas, né? Porque a gente tem que aprender também que a tecnologia não é 100%, a gente tem que dominar ela para poder utilizar ela, é uma ferramenta de auxílio, né? O auxílio está aqui, né? Eu não precisei deslocar tão distante para mim, para fazer uma entrevista usando a tecnologia. E tem as suas vantagens e suas desvantagens, né? Então fica tranquilo quanto a isso, a gente é bem tranquilo, né? E já me coloco à disposição, tá, Diego? Então, qualquer coisa que você quiser falar relacionado aos nossos projetos, relacionado à CREA, o que você achar que a gente pode ajudar, te marca e a gente faz conversas e ajuda os colegas e vamos em frente. O negócio é engenharia. Vamos pensar em engenharia. Isso aí, pensar sempre na engenharia. Porque a gente precisa mostrar que temos habilidades, competências e atitude para que a nossa profissão perdure, né? E a gente continue em excelência aí dentro do contexto geral do nosso país. Valeu, Roberto. Obrigadão, meu querido. Obrigado, gente. E peço para você, meu amigo e minha amiga que está assistindo até agora, essa aula que foi aqui do Roberto Nakazink, se inscreve, né? Não custa nada. Eu sei que é chato tá pedindo toda hora isso aí, mas se inscreve, não custa nada e não esquece o Triple C. Curte, comente e compartilha. E aí, quer construir?